Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Divagação Científica, o podcast que conta um pouquinho da vida acadêmica e profissional e também do que é feito nas universidades para o público em geral. Eu sou a Márcia Zanata, pesquisadora. Eu sou a Natália Simon, professora universitária. E eu, Leandro Lusa, empreendedor. E hoje vamos falar sobre o dilema entre ter muita qualificação e não ter experiência e a dificuldade que todos temos em conseguir o primeiro emprego. Eu me lembrei de uma coisa. Tem essas digital influencer aí que eu sigo, enfim, que tem empresas e de vez em quando elas abrem ali aquele negocinho das perguntas, né, do Instagram. E aí, essa pergunta é um clássico. O público pergunta para elas: você prefere contratar alguém que tem uma boa formação ou alguém que tem experiência? Elas, em geral, respondem: alguém que tem experiência. Nesse caso que eu comentei, a maioria das vezes, o cargo é para ser vendedor nas lojas, né? Todas as vezes que eu vi essa pergunta, e é uma pergunta clássica, assim, eles dizem, preferimos experiência. Talvez dependa um pouco da profissão, né? Acho que sim. Por exemplo, para ser um bom vendedor tem que ser com base na experiência, né? Então... Sim. E alguém vai dizer assim, eu tenho um MBA em vendas, me contratem. Ninguém vai fazer isso aí, né? Que nem no caso dessas gurias, tipo assim, a guria, sei lá, é formada em administração de empresas. Mas a guria não conseguiu emprego em administração de empresas, então ela vai trabalhar no shopping, sei lá, alguma coisa assim. Só que aí tem uma outra guria que não tem administração de empresas, por exemplo, e vai concorrer com ela, mas tem experiência como vendedora. Sim, né? Ganha que Então, tem experiência, né? Pois é. É que eu acho que essa parte da qualificação, ela conte pontos, ou pelo menos na nossa cabeça, conte pontos para quando for uma coisa, por exemplo, assim, no nosso caso nós somos químicos, né? Então vamos dar um exemplo de uma empresa grande. Tanto a experiência quanto a formação conta, porque eles não poderiam contratar alguém que não tenha uma formação. Talvez dependa um pouco de cada setor, né? Então, um setor mais voltado para serviços, que é voltado com o público, a experiência conta muito, porque... Pô, imagina a quantidade de situações que tu vai ter que ter vivido para arranjar uma alternativa para contornar aquele problema, né? Por exemplo, um cliente mal educado, um cliente gritando, ou sei lá, a pessoa comprou alguma coisa que está com defeito e veio lá, eu quero trocar isso aqui, porque quando tu me vendeu parecia que não tinha, daí tu vai ter que ter todo um jogo de cintura, né? Mas, por exemplo, imagina um doutor em química que trabalhe com polímeros, ele não precisa ter relação com o público, ele vai ter uma relação bem técnica, né? Dele com o polímero ali, dele com o equipamento. Então, talvez nessa parte não vou dizer que a experiência não conte, obviamente conta muito, né? Mas eu digo, a parte de formação também conta, porque você vai ter que lidar com problemas que a experiência, sei lá, dia a dia com um cliente, uma coisa assim, não vai te trazer muita ajuda, assim, vai trazer pouca ajuda, né? Na verdade, a parte técnica é o que conta mais, eu acho. Sim, mas também eu penso que, por exemplo, se tu tem mestrado, doutorado e tu vai concorrer com alguém que tem graduação e a pessoa tem graduação, mas tem uma experiência na área da vaga, muitas vezes pesa mais a experiência do que o mestrado e doutorado. Claro que se a vaga não for para quem tem pós-graduação e tudo mais. Não, na semana passada a gente falou de buscar empregos em indústrias e tal. Eu também busquei empregos em escolas, né? Mas ao ver meu currículo, certamente as pessoas das escolas notaram que eu não tinha dado muitos anos de aula. Então não importava se eu tinha mestrado, se eu tinha doutorado, a pessoa que estava dando 5 anos de aula e eu que dei 1 ano de aula, tinha muito mais experiência com sala de aula, com um monte de aluno, com os problemas que pode dar e etc, do que eu. Então, no caso, né, a minha pós-graduação não interessava para nada, né? Interessa para dizer, olha que bonito, né? A nossa escola tem um professor com doutorado, tá? Nesse sentido até interessa, né? Mas para resolver os pepinos da sala de aula, assim, quanto mais experiência tu tem, né? Assim como vendedor, por exemplo, melhor é, né? Sim, isso também me faz lembrar que, da mesma forma, quando eu fui procurar emprego, um dos únicos empregos que me chamaram na época, quando eu estava no doutorado, eu lembro que o salário que eles iam me pagar era, assim, um pouco acima da bolsa de doutorado, mas era abaixo da bolsa de pós-doc, que eu estava na metade do doutorado, não demorava muito para terminar.
E aí eu cheguei a perguntar pro entrevistador na época, assim, se aquele valor era pago para pessoas que também tinham mestrado, porque eu pensei, eu tenho mestrado, olha, eu posso ganhar um pouquinho mais. E eu lembro que o cara disse assim, não foram nessas palavras, mas ele me disse alguma coisa do tipo assim, que era o valor pago para iniciantes sem experiência. E aí eu, ok. Aí ele me disse assim, que só me pagariam pelo mestrado se fosse exatamente na área daquela vaga. E se eles achassem que a experiência que eu tive durante o meu mestrado tivesse contribuído de alguma forma para aquela vaga em questão. E aí, na época, eu pensei, tá bom, minha dissertação, minha tese não são exatamente no assunto da vaga, enfim, talvez ele tá certo, eu pensei... Mas depois eu pensei das outras experiências que a gente adquire durante o mestrado e doutorado. Porque se eu tivesse só feito graduação, eu tinha tentado vagas similares só com a graduação e eu não tinha outras experiências, soft skills, e não consegui nenhuma vaga, né? Aí depois com o mestrado e doutorado eu comecei a desenvolver essas outras experiências que de alguma forma fizeram meu currículo como ele era naquele momento, né? Do ter experiência e do ter emprego, eu virei empreendedor porque eu não consegui ser outra coisa na vida, né? Eu não queria fazer concurso e eu queria trabalhar. Um dos caminhos para eu conseguir trabalhar usando a minha formação é eu mesmo ser meu chefe e meu empregado ao mesmo tempo, né? Então eu sou tudo. Então foi por isso. E daí eu fiquei muito tempo pensando assim, né? Mas será que vai dar certo isso aí, né? Porque eu não sou assim formado em nada, assim, eu sou um químico, né? Aí eu fui ver, quem estiver escutando pode até corrigir, porque eu não sei a história se é 100% correta ou não, que o Elon Musk da Tesla foi mais ou menos isso, né? Ele, acho que é formado em física, não sei, e tem mestrado em física, e daí sempre que ele ia pedir um emprego em algum lugar, diziam pra ele que ele tinha qualificação de mais e experiência de menos. E ele ia estudando cada vez mais, ele tinha qualificação de mais e experiência de menos. E daí isso foi num discurso que ele deu pra uma turma de formandos lá. E aí chegou num ponto que ele falou assim, e sempre davam essa desculpa, né? Sempre davam essa resposta pra ele, tem muita qualificação, mas tem pouca experiência. E daí ele viu que ele não ia ser contratado nunca, porque ele ia cada vez estudando mais, tendo mais qualificação, então o negócio só ia piorar. E daí ele falou assim, bom, pra eu conseguir um emprego, eu mesmo vou ter que me empregar. E daí ele começou a fazer as startups, as empresas dele. E foi, e agora chegou, o cara, não sei se ele é dono 100%, mas... é dono da Tesla, da SpaceX, da SolarCity e de várias outras pequenas empresas por aí. Então, não vou dizer que eu me inspirei nele porque eu não conhecia essa história, né? Eu fiquei sabendo dessa história depois que eu entrei nessa área de emprego. Vai dizer que ele se inspirou em ti, né, Leandro? Eu acho. Dera, né? Eu acho que sim. Eu sou o Tony Stark e eles estão me imitando, né? Claro, eu acho que sim. Mas daí, às vezes, acontece isso. Como aconteceu com ele e aconteceu comigo, acho que pode ser que esteja acontecendo com muito mais pessoas, né? Mas como não é uma coisa comum na área de química o pessoal empreender, talvez ainda não esteja bombando entre os doutores, mestres e químicos por aí. Mas acho que a questão do empreender não é comum, não só na área de química, acho que em diversas áreas, e também tem a questão de que nós somos formados em universidade pública. A universidade pública muitas vezes está mais voltada para quem vai continuar na academia depois do que para quem pretende empreender ou pretende ir para o setor privado, empresas privadas de forma geral. Então, o currículo em geral das universidades públicas limita um pouco a gente ter um campo de visão diferente, né? Sem dúvida, eu acho que muito disso está ligado à questão de que os professores são pesquisadores. Então, o que eles mais sabem fazer é ensinar outras pessoas a ser pesquisadores, né? Sim, e outro fato também é a carga horária, né? Em geral, nas universidades públicas é tempo integral. Então, muitas vezes isso limita as pessoas de não conseguirem fazer um estágio durante a graduação. E o não fazer um estágio na graduação é determinante quando vai procurar um emprego depois. E, em geral, as universidades públicas, quando tem esses estágios final de curso, né, aceitam, por exemplo, no nosso caso, que tem química, licenciatura, bacharel e industrial, né? O químico industrial não necessariamente tem que fazer o estágio na indústria, ele pode fazer o estágio dentro do laboratório de pesquisa. Acho que isso não incentiva. sei. Não.
Na verdade, incentiva para um objetivo, não para vários objetivos, né? Mas será que isso muda, será, nas universidades particulares? Eu acho que muda. Para começar, eu acho que é o principal essa questão do horário. Porque se tu faz a tua graduação de noite, tu pode procurar qualquer estágio em qualquer horário, sabe? Tá, eu sei que vai ter gente que vai dizer, ai não, mas eu também faço URGS durante o dia e também faço estágio. Mandar umas confusões. Eu me lembro que eu tinha colegas na graduação que dormiam na sala. Tinha muitos que eram técnicos e aí trabalhavam por turnos e aí chegavam na aula dormindo. Pesado, né? É pesado, é uma rotina pesada, né? Eu acho que essa questão do horário é bem importante, assim, é bem determinante, sabe? E bom, pelo menos no nosso curso, assim, né, é onde a gente tem experiência, assim, de fato não tem muito incentivo para buscar estágios fora, né? Acho que talvez mais no final do curso, né? Mas isso deveria ocorrer antes. Acho que sim. Acho que é o ideal. A gente tem bastante incentivo para fazer a iniciação científica. E quase todos que estão na universidade pública fazem uma parte de iniciação científica, mas acho que é bem determinante fazer também um estágio, porque a pessoa não sabe o que ela quer se ela não testar as duas coisas, não é? E fazer um estágio que não precisa ser remunerado, porque no início é bem complicado de encontrar alguma coisa que alguém que queira te pagar se tu não tem nem a qualificação nem a experiência. Para quem tá na graduação, vale pensar de sempre tentar fazer as duas coisas antes mesmo de fazer o mestrado, e antes de começar o mestrado pensar realmente o que quer, né? Não que tenha que saber, mas talvez dar um tempo entre a graduação e o mestrado, e especialmente se está pensando em fazer doutorado, entre o mestrado e o doutorado. O dar um tempo entre o mestrado e o doutorado pode ser bem decisivo no que a pessoa vai seguir fazendo depois. Porque o doutorado parece um pouco um caminho sem volta, porque daí sim, tu tem muita qualificação e às vezes zero experiência, e aí cada vez fica mais difícil de conseguir um emprego. Na nossa área, né, que tem a possibilidade de trabalhar na indústria, de seguir na pesquisa ou de ser professor, o cara poderia fazer 3 tipos de estágio, né? Não tô dizendo estágio de 1 ano, tô dizendo estágio de alguns meses. E deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Temos uns dados falando sobre o número de doutores e quantos doutores o Brasil forma por ano, quantos doutores o Brasil tem no total, enfim. Nós já escutamos muitas vezes por aí que no Brasil tem muito pouco doutor, que isso era um indício ou um indicativo de que a gente era um país ainda meio subdesenvolvido, enfim. Mas tem muito pouco doutor ou muito pouca vaga para doutor? Porque também não adianta formar muito doutor, ter muita qualificação, se não vai ter o mercado para absorver essa quantidade absurda de doutores. Porque a maioria, pelo menos a maioria dos doutores que eu conheço, ou continuam na vida acadêmica ou estão desempregados, né? Eu penso às vezes que ainda falta vaga para absorver tantos doutores. A gente conhece muita gente agora formado, doutores, que estão à procura de vagas e estão fazendo todos os tipos de trabalho porque não conseguem vaga exatamente na sua área, né? E se a gente olhar esses dados que foram publicados pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, são dados de 2014. Serve pra gente ter uma ideia do todo hoje, né? Quantidade de doutores empregados depois de 2 anos de formação era aproximadamente 73%. Poderia-se dizer que talvez estavam fazendo pós-doc ainda, estavam tentando um emprego, um concurso, alguma coisa, mas se for ver, depois de 10 anos da formação do doutorado, a empregabilidade chegava somente a 79%, ou seja, tem 21% de doutores desempregados. Depois de 10 anos de formados, ou que não estão mais atuando na área, ou que estão desempregados, né? Isso em dados de 2014, é isso, né? Isso em dados de 2014. Que com certeza tinha bem menos doutor do que tem hoje, né? E eu acredito que seja bem menos, porque depois de 2014 ainda teve muita bolsa, né? Oferecimento de muita bolsa, etc. Tinha dinheiro para pesquisa e tal, e isso favorecia a formação de mais doutores, né? Então, em 2014 tínhamos 168 mil doutores no Brasil. E depois os dados a partir de... de formação de doutores por ano? Os 16 mil? Tá em torno de 16 mil. Depois de 2014 não temos mais um relatório tão detalhado do Ministério da Ciência e Tecnologia.
mas vamos botar uma média de 15 mil por ano. Eles passaram aí 5, 6 anos, dá 5, 10, 75 mil, mais 75 mil doutores. Passa de 210, 220 mil doutores já no Brasil. E se a gente parar para pensar que a maioria dos doutores são formados em universidades públicas, e a universidade pública ela tem a tendência de querer absorver o doutor e não mandar o doutor para qualquer outro tipo de indústria, ou enfim, de outro tipo de emprego, e que o número de concursos públicos para professor também diminuiu, né? Não tem mais tanta universidade abrindo, enfim, aquelas universidades mais no interior do Brasil. A tendência, pelo menos na minha cabeça, analisando os dados, é de que o número de doutores desempregados ou empregados em outras funções, ou funções que não necessitem de doutorado, né? Talvez seja um número bem maior, né? Sim, e mesmo os mestrados, né? Se a gente for olhar o valor de porcentagem de empregabilidade dos mestrados, hoje em dia tem 2 tipos de mestrados, né? Tem o mestrado acadêmico e tem o mestrado profissional. Dá para ver uma variação que quem tem mestrado profissional tem 10% mais chance de ser contratado, de conseguir um emprego do que quem tem mestrado acadêmico. Porque assim que termina o mestrado, 65% dos mestres são contratados, mestres acadêmicos, né? E os mestres profissionais têm 75% de contratação. Então, quem está pensando em ser contratado logo em seguida à sua pós-graduação, né, pense talvez num mestrado profissional e não um mestrado acadêmico. E também eu acho, claro, aí não, eu acredito que não tenha entrado nesses dados aí que tu comentou, né? Mas muitas pessoas que procuram mestrado profissional, na verdade, elas procuram um mestrado profissional porque já estão empregadas, né? E elas procuram algum que tenha muita relação com o emprego atual. Então, também tem isso, né? Sim. E tem reportagens do final do ano passado que saiu em vários jornais, inclusive dizendo que mais ou menos 25% dos mestres e doutores do Brasil estavam desempregados, né? Era essa mais ou menos a média. E se a gente olhar esses dados aqui do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, se olhar esses dados, batem mais ou menos com essas reportagens. E aí a gente vê outras reportagens, às vezes, falando assim, que o que falta no Brasil é mão de obra qualificada. Falta ali um asterisco em cima, né? Falando que tipo de mão de obra é qualificada, porque mestres, doutores, tá sobrando, né? E aí já dá para trazer aqui para a roda, qualificado em outros tipos de profissões, né? De repente que não exijam graduação, que exijam algum tipo de curso preparatório, enfim, né? Que de repente os próprios cursos técnicos poderiam suprir. Acredito que tenha tido menos incentivo para esse tipo de preparação, né, de qualificação nos últimos tempos. Eu acho que a graduação, o ensino superior e a pós-graduação recebeu bastante incentivo, né, e outros tipos de cursos menos incentivo. Também talvez porque, como a gente não tem uma economia que seja assim altamente tecnológica, que possa absorver quem é doutor, quem é mestre, a gente tem uma economia que é grande, mas que demanda muito tipo de emprego mais braçal, assim, mais de apertar botão, não. E tem botão que tu tem que estudar muito para apertar, né? Você trabalhando numa empresa automobilística, tu tem que saber muita coisa, né? Trabalhar com tornearia e coisa assim. Mas como é uma coisa muito mais manual, muito mais de botar a mão na massa, a nossa economia, então, ela não absorve quem é doutor, vamos dizer assim, né? Não absorve quem é doutor e acaba absorvendo quem tem mais esse tipo de curso técnico e profissionalizante. Só que também não cresce, né? A economia não cresce, então acaba não absorvendo também quem faz, né, o curso profissionalizante ou o curso técnico, e muito menos quem é graduado, mestre ou doutor em alguma área, né? Então, e acho que isso ainda é pior, talvez, isso a gente não sabe porque nós somos meio das exatas, meio das ciências da Terra. Talvez esse panorama aí de doutores desempregados seja muito maior em quem é da área de humanas, por exemplo. Porque se já existe uma carência assim, de parte industrial, enfim, parte da economia para absorver quem é da área técnica, de química, física, engenharias, enfim, e áreas relacionadas, né? Imagina para quem é da área de humanas, por exemplo, um doutor em história, doutor em filosofia, um doutor em... para eles só resta basicamente a área acadêmica, né? Porque até nesses dados demonstrava que as indústrias e as empresas que mais absorviam doutores eram as indústrias farmacêuticas, petroquímicas e automobilísticas. Então, em geral, são mais cursos das exatas. Cursos das humanas
acabam por ficar de fora dessas indústrias e ficam mais limitados ainda ao trabalho. Tem um dado do CNPq de 2016, né, que dá o percentual de pesquisadores. Se tu for ver, 22% são relacionados à área de ciências humanas. E, por exemplo, ciências exatas e da Terra, onde a química está enquadrada, são só 9%, menos da metade. Então, se para nós é difícil encontrar um emprego, é custoso, trabalhoso conseguir um emprego, né, um trabalho voltado, né, para a nossa área, imagina essa quantidade de gente que é pesquisador na área de humanas. Para eles também deve ser uma coisa bem absurda, bem grande, assim. Sim, e também a gente entende que, claro, a gente quando começa a ter mais formação, quando a gente vai procurar um emprego, a gente também quer receber mais. O empregador não quer pagar, né? Esse dilema entre como é que ele vai pagar um salário alto para uma pessoa que nunca trabalhou, né? Que não tem uma experiência, mas a pessoa que sempre estudou quer ser valorizada por aquilo que ela fez por tanto tempo, né? Sim, e isso me fez lembrar também, me fez pensar em algumas profissões que não faz nenhuma diferença em termos de contratação e em termos de salário que a pessoa vai receber, ter ou não ter pós-graduação. E às vezes nem faz diferença o ter graduação, porque eu tenho vários amigos que são da área, por exemplo, da comunicação e marketing, que não necessariamente terminaram a graduação e têm bons empregos, boas contratações, sabe? Mas eles têm experiência, eles têm o dom, enfim. Então fica sempre na dúvida, fazer ou não fazer graduação, mestrado, doutorado. Claro, estudar sempre vale a pena, né? Mas eu acho que depende um pouco da área. Logo que eu entrei nessa área de startups, eu ainda sigo, né, o pessoal assim voltado dessa área de negócios e empreendimentos e tal. Empreendedorismo, não empreendimentos. E eles sempre postavam coisas do tipo: você sabia que a Google não contrata mais pessoas com graduação? Você sabia que não sei qual outra empresa, sei lá, Microsoft também já não quer mais saber de graduação, que eles olham mais as soft skills do que as hard skills e tal, não sei o quê. Tu imagina se a Embraer vai contratar alguém que não tenha uma qualificação? Não vai contratar. Então, dizer que o mundo está mudando, né? Não é esse o assunto, mas era essa parte que eu queria pegar. Muita gente diz que o mundo está mudando e daí não precisa mais estudar, não precisa mais se graduar. E eu acho que não, é que nem a Márcia falou. Estudar nunca fez mal, eu acho que estudar só faz bem, sabe? Então, só que tem que encontrar o meio termo, né? Entre o estudo e o trabalho, né? Eu acho que é talvez aí que a gente não tenha percebido, né, por onde ir. Eu acho que justamente pelo contrário, na verdade, o mundo está mudando e está nos mostrando que nós vamos ter que estudar pro resto da vida, porque raramente uma pessoa entra no emprego e vai ficar naquele mesmo emprego pro resto da vida, naquela mesma área pro resto da vida, porque modifica tão rápido as coisas e a pessoa tem que estar sempre estudando. Não necessariamente estudando, fazendo um mestrado, doutorado, mas fazendo algum curso de capacitação, aprendendo novas coisas. Tem que estar sempre estudando, mas falta um estudo mais aplicado às vezes. Aplicado ao que realmente o mercado quer, né? Claro, isso também a pessoa pode optar. Não, eu quero fazer aquilo que eu gosto, que eu sei fazer bem e não estou preocupado se quando eu sair aí no mercado de trabalho alguém vai me querer ou não, né? Mas eu acredito que também tem pessoas que primeiro olham o mercado de trabalho e depois pensam naquilo que poderiam fazer. Sim, eu acho que depende muito da área, sim, sem dúvida. Tipo, nós químicos, não tem como o cara ser químico sem nenhuma formação, né? Ninguém vai ser... experiência na cozinha de casa. Ninguém vai ser colocado para trabalhar dentro de um laboratório sem formação. Mas outras profissões permitem isso, né? A pessoa é autodidata, em muitas áreas ela consegue se desenvolver muito e ter bons empregos sem nem graduação, nem curso técnico, né? Te imagina indo numa empresa aí que vende produtos químicos, lá, não, me vê um ácido sulfúrico e um clorofórmico que eu vou fazer um experimento ali em casa. A Polícia Federal tá na tua porta em 10 minutos ali, né? O que tu tá fazendo com esse ácido sulfúrico aí, cara? Tá fazendo o que? Explosivo? Tá refinando droga? Não, é diferente, né? Depende um pouco da área, né? Então, eu acho que tem que encontrar o equilíbrio, né? Entre a formação e a experiência, né? Talvez esse seja o ponto. Né? Muito bem, esse é o ponto, o equilíbrio.
E ter as duas experiências de estudo e experiência de trabalho, né? Essa é a mensagem final que os velhos doutores aqui deixam nesse podcast. Enquanto você pode, adquire experiência em todas as áreas que te oferecerem. Ou mesmo se não te oferecerem, que você busque, né, essas áreas que estão relacionadas ao seu curso, né? Seja curioso, faça estágios em todas as áreas possíveis, faça iniciação científica se puder também, porque vai ver como é que é o ambiente acadêmico. Tem que fazer um pouco de tudo. E mesmo a gente, depois de muito tempo fazendo várias coisas, agora estamos aqui fazendo um podcast, que é uma coisa que nova pra gente também, não é? Entre qualificação e experiência demais, encontre o equilíbrio. Esse foi o episódio de hoje. Na semana que vem vamos falar sobre o ambiente de trabalho, entre a cooperação e competição entre colegas. E gostaríamos de agradecer ao Lucas Roxo pela edição desse podcast e também aos nossos ouvintes pelos comentários. É muito importante termos retorno para conseguirmos fazer um podcast que atinja todas as pessoas. E sigam o nosso canal no YouTube, Divagação Científica, e também no Instagram. Curtam, deem like. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Semana que vem estaremos de volta.